Você deve estar se perguntando se há algum modelo para que você siga e não cometa nenhum deslize ou esqueça algum detalhe importante. E a reforma aí, a minha resposta, ela é afirmativa, né? Que bom! Eu vou apresentar aqui como funciona o que há no formulário oferecido como modelo pela própria CIDH, né? Vamos? Esse formulário, logicamente, se você... ele está lá no ponto já, com os pontinhos, você escrever na caneta, né? E depois juntar os documentos e marcar o formulário mesmo. Mas a sugestão, se você for fazer digitado, que é o ideal, né, você botar para fazer seus preliminares, vai ter coisa que falta no formulário, falta espaço, e deve fazer uma petição fundamentada, por isso que é importante estar com um profissional capacitado. E nele você, logicamente, na sua petição, você não vai poder esquecer de colocar nada do que está no formulário, né? Você pode colocar até a mais, mas a menos nunca. Então, diz aí esse formulário para apresentar uma petição à CIDH, que se baseia nos requisitos previstos no regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, exatamente para a tramitação de petições recebidas e determinar se houve violação dos direitos humanos protegidos por tratados interamericanos firmados pelo Estado. Esse Estado que está, porventura, sendo acusado de praticar a violação. A informação requerida, ela se encontra no artigo 28 do regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que estabelece exatamente requisitos para a consideração de petição. E as petições são dirigidas à comissão e deverão conter informações como o nome, a nacionalidade, a assinatura do denunciante ou denunciantes, ou no caso de o peticionário ser uma entidade não governamental, o nome, a assinatura do seu representante ou dos seus representantes legais. Veja que no começo do vídeo nós apresentamos 2 casos de denúncia aqui do Brasil e colocamos as pessoas. Por que a gente colocou? Para exatamente você ver como eles estavam preenchendo, porque a notícia vinha em cima do documento que foi protocolado. Outra coisa, se o peticionário deseja que a sua identidade seja mantida em reserva frente ao Estado, logicamente que tem que justificar isso. Tem que constar o endereço para o recebimento de correspondência da comissão e, se for o caso, o número de telefone fax e o endereço de correio eletrônico, uma relação de fato à situação denunciada com a especificação do lugar, a data das violações alegadas, se possível, colocar o nome da vítima, bem como de qualquer autoridade pública que tenha tomado conhecimento do fato ou da situação denunciada, a indicação do Estado que o peticionário considera responsável por ação ou omissão pela violação de alguns dos direitos humanos consagrados especificamente na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e outros instrumentos aí aplicáveis, embora não se faça referência específica ao artigo supostamente violado. Veja, não precisa ser tão preciso no sentido de colocar exatamente o artigo. Você vai colocar os artigos que você acha que foram violados e ela vai avaliar. Se você não colocar o artigo adequado, mas com os elementos, a comissão entender que viola outro, porventura, ou até mais artigos, no relatório vai sair isso. Também tem que colocar o cumprimento do prazo previsto no artigo 32, que está no regulamento, mas nunca esqueça exatamente 2 artigos, que você pode ver aí, só baixar o regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 2 artigos, o 31 e o 32. Nunca esqueça, porque dentro deles você vai exatamente ver esse regulamento que foi aprovado em 2009, e no 31 fala da questão que a gente já apresentou em outro vídeo, sobre a questão do esgotamento de recursos, ou seja, usar a jurisdição internacional a nível suplementar. Então o 31 é exatamente esgotamento dos recursos internos. Também falamos no outro vídeo, não é, que quando não for possível, por exemplo, a omissão do Estado, então não dá, não é? Então você vai apresentar, como diz o 31, diz o seguinte: o esgotamento dos recursos internos, item 1, por exemplo, com a finalidade de decidir quanto à admissibilidade do assunto, a comissão verificará se foram interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna
de acordo aí com os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos, ou seja, tentar respeitar ao máximo a soberania do Estado, mas vai ver já já as exceções. No item 2, né, as disposições aí de esgotar as instâncias internas, elas não vão se aplicar quando não exista na legislação interna do Estado em que se trate aí, por exemplo, se fosse o Brasil, não tivesse na legislação interna norma, não é? E que trate o devido processo legal para a proteção do direito ou dos direitos que se seguem, por exemplo, que a pessoa que está denunciando entenda que estão sendo violados. Outro caso, não se tenha permitido ao suposto lesado em seus direitos o acesso aos recursos da jurisdição interna ou haja sido impedido de esgotá-los ou ainda haja atraso injustificado na decisão sobre os recursos que a pessoa porventura tenha manejado aí, né? Então, quando o peticionário alegar a impossibilidade de comprovar o requisito indicado aí no artigo, caberá ao Estado em questão demonstrar que os recursos internos não foram previamente esgotados, a menos que isso se deduza claramente dos autos aí nos termos do que está disposto nesse relatório, não é? E outro ponto que você não deve esquecer, já para a gente ir concluindo hoje, é o artigo 32, né? O prazo para a apresentação das petições. A comissão ela considerará as petições apresentadas dentro dos 6 meses, guarde isso, 6 meses contados a partir da data em que a presumida vítima haja sido notificada da decisão que esgota os recursos internos, ou nos casos em que sejam aplicáveis as exceções ao requisito de esgotamento prévio dos recursos internos, a petição deverá ser apresentada dentro de um prazo razoável, lembre-se, razoável, bom senso, né? A critério da comissão. Para tanto, a comissão considerará a data em que haja ocorrido a presumida violação aos direitos e as circunstâncias de cada caso, não é isso? Então, para a gente concluir essa nossa conversa de hoje, é importante que você dê uma olhada no vídeo, não é? É importante que você dê uma pensada, dê uma olhada no regulamento, dê uma olhada na convenção,